Olá, professor e professora de Física. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso mini curso sobre o potencial de uso de questões do Enem que tem relação direta com a experimentação de física e com alguns experimentos do nosso Faça Física. Neste segundo encontro desse mini curso, nós vamos fazer alguns experimentos sobre refração luminosa, como eu havia prometido. Acompanhem conosco no Faça Física da segunda série do ensino médio, Lab 31. Por que as piscinas parecem mais rasas do que realmente são? Lembrando que esse fenômeno da imagem diferente do fundo de uma piscina sendo formada, quando a gente olha para uma piscina que está cheia de água, nós discutimos no encontro anterior, em que trabalhamos uma questão do Enem com um contexto específico sobre isso. Agora, seguindo a nossa proposta do nosso mini curso, Enem e experimentação de física, vamos aos experimentos. Então, estamos no Lab 31 do Faça Física da segunda série do ensino médio e vamos realizar neste encontro, neste vídeo, os experimentos dos itens 1, 2 e 3. Então, esses instrumentos que vocês já viram aqui na nossa bancada de trabalho, nós vamos começar com óleo no óleo, o experimento óleo no óleo. Então, você vai precisar de 2 tubos de ensaio, podem ser 2 copos, desde que um copo seja mais estreito, tenha um diâmetro menor que o outro, para que ele possa entrar. Poderia ser esse copo aqui, por exemplo, desde que eu tivesse um copo mais estreito, um copo de diâmetro menor que entrasse dentro desse daqui. Com o tubo de ensaio é mais interessante porque a gente não vai precisar de muito óleo para fazer o experimento. Então eu vou fazer o seguinte, vamos pegar o tubo de ensaio de diâmetro menor e encher de água, de óleo. Óleo sempre faz alguma meleca, então não se preocupe, isso é comum, isso é muito fácil de acontecer. Agora eu vou colocar óleo no outro tubo de ensaio, mas lembrando que esse tubo pequeno vai ser colocado dentro do outro, então a gente não pode colocar muito óleo no tubo maior. Talvez essa quantidade esteja bom. Se não estiver, nós completamos. Agora, colocar o tubo menor dentro do maior, com muito cuidado. E, obviamente, o óleo dentro do tubo maior sobe de nível. E aqui nós vemos o fenômeno incrível do desaparecimento do tubo de ensaio menor. Nós temos um tubo de ensaio menor, cheio de óleo, dentro de um tubo de ensaio maior, também cheio de óleo. E quando nós colocamos um dentro do outro, nós vemos o tubo de dentro simplesmente desaparecer de nossos olhos. Que fenômeno é esse? É mais um fenômeno de refração. Nós sabemos que para haver distinção de objetos, nós precisamos de meios transparentes com índice de refração diferente para que haja o desvio necessário que vai produzir nos nossos olhos a impressão da distinção, que vai permitir a distinção dos dois objetos. Como a luz que sai do tubo de ensaio de dentro, o tubo de ensaio menor, viaja o mesmo ambiente, com o mesmo índice de refração que o meio que está fora, que está entre o tubo pequeno e o tubo grande, ou seja, óleo, é o mesmo meio, o que está dentro do tubo de ensaio menor e o que está fora, entre o tubo de ensaio menor e o maior, ou seja, óleo e óleo, mesmo índice de refração dentro e fora do tubo de ensaio menor, de forma que não há uma distinção do objeto de dentro e a gente tem a impressão
que não há nada dentro do tubo de ensaio que eu estou segurando. Um fenômeno de refração interessante e uma sugestão que vai aí para os meus queridos colegas, que eu já fiz bastante em sala de aula também, é já começar o experimento mostrando para os alunos, se não for feito em laboratório, for aquele tipo de experimento que a gente chama de demonstrativo, que a gente mostra para os alunos em vez de deixá-los fazer, a minha sugestão é começar mostrando para os alunos já essa situação, né? A gente segura o tubo e pergunta se de repente eles estão vendo algo de incomum, algo anormal, né? E então, quando eles possivelmente falarem que não, a gente tira o tubo de ensaio menor dentro do grande, vai fazer a melequinha básica, não tem problema, para eles perceberem que havia sim alguma coisa ali que eles não estavam conseguindo perceber com os olhos, fenômeno da refração. Esse foi o item 1 deste lab sobre refração luminosa, e agora a gente vai fazer o item 2 deste mesmo lab, o lab de número 31 do Faça Física da segunda série do ensino médio. O item 2 desse lab 31 é o item moeda no copo. No que consiste esse experimento, que é um experimento muito simples, não requer instrumentos especializados para isso e pode ser feito na sala de aula, pode ser feito no laboratório, pode de repente ser feito, se as condições permitirem, na mesa, na carteira ali de cada estudante. No que consiste então esse experimento? Pegar um copo, aqui nós temos uma xícara, e a ideia interessante desse experimento é um copo opaco, uma xícara opaca. Então a gente poderia fazer num copo transparente, não teria problema nenhum, só que perderia uma gracinha aí que o professor de física pode fazer nesse experimento, que é o seguinte: precisaremos também de uma moeda, colocar a moeda dentro do copo e fazer o seguinte pedido para algum aluno. O aluno deve verificar que a moeda está dentro do copo, dentro da xícara. Pedir para que esse aluno se afaste lentamente, daí a graça de ser um copo opaco, ele se afastar lentamente do copo até o momento em que ele não consegue mais enxergar a moeda. Então ele não pode, muita atenção nessa hora, ele não pode se afastar nem 1 milímetro a mais. Ele tem que enxergar a moeda e ir se afastando quando a moeda some de sua visão, por exemplo, nesse ângulo em que meus olhos estão, eu não enxergo mais a moeda e aí ele tem que parar. Então, na sequência, colocar água dentro do copo sem que o aluno se mova, sem que ele tire os olhos desse ângulo de visão, colocar a moeda, a água na xícara, no copo, e aí, em algum momento, o aluno passa a ver a imagem. Olha que coisa interessante. Não há uma mágica, não há um efeito aí, o professor não roubou, né? Foi um fenômeno tranquilo de refração que permitiu a formação da moeda, a formação da imagem da moeda num ângulo mais acima, de tal forma que a luz chegou aos olhos do observador no ângulo apropriado, permitindo então o enxergar da imagem da moeda. Mais uma vez, relação com aquela questão do Enem lá que nós trabalhamos. A moeda está no fundo, ela não se desloca, claro, se a gente tem que ter cuidado para não jogar a água de tal forma que a água empurre a moeda, né? Eu tive esse cuidado aqui na filmagem e a moeda continuou, como você viu na sua tela, a moeda continua sempre ali no centro do fundo do copo onde ela foi colocada. Então, ao colocar a água, a imagem da moeda se forma num nível superior, de tal forma que a gente consiga enxergar essa imagem, mesmo naquele ângulo no qual a gente não conseguia mais enxergar a moeda quando o copo estava sem água. Exatamente aquele fenômeno trabalhado naquela questão do Enem, da aula anterior, do peixe que está sendo ali pescado, o peixe dentro da água. Aqui não é peixe, aqui é uma moeda, mas é o experimento aí, mais uma vez nós notamos a presença da experimentação em física nas questões do Enem. Então,
Então, dando sequência ao nosso lab sobre refração, nós vamos realizar agora o item 3 deste mesmo lab 31. Esse item tem como título Vendo através da água. Aqui nós vamos precisar de um copo ou um recipiente transparente, talvez que seja mais visível, né, como esse vaso aqui, a água e uma régua. Mais uma vez, instrumentos que estão muito presentes no nosso dia a dia, que a gente pode conseguir, talvez, na própria sala de aula, no ambiente das nossas escolas. Então, vamos colocar a água neste recipiente, nesse copo. Esse é um experimento, meus colegas, que não raro os estudantes comentam que já viram isso acontecer em casa, ou que já viram isso na TV, ou mesmo que já realizaram isso de repente lá nos seus estudos em ciências, no ensino fundamental. É um experimento super simples que nós temos a oportunidade de trabalhar de uma forma mais científica, digamos assim, né, com uma carga científica mais à altura do ensino médio, porque nessa época estamos estudando aí a lei de Snell, a lei da refração luminosa. Então, uma vez colocada a água nesse copo, nesse recipiente, a ideia é colocar uma régua dentro da água e perceber, pedir para que os alunos percebam, observem o que acontece, que imagem que eles veem da régua e imagem se formando ali no copo. É interessante notar que dependendo do ângulo de visão dos estudantes, eles vão enxergar imagens diferentes. Neste ângulo que eu me encontro aqui, eu estou enxergando exatamente essa imagem que você enxerga na sua tela, em que aparece a continuação da régua na parte de baixo e dentro da água, mas também nós vemos um pedaço de régua, por assim dizer, mais acima, como dando a impressão que a régua se quebrou dentro da água, né? Nós podemos, na verdade, verificar isso no momento da inserção da régua dentro da água, né? Notem como parece que a régua se divide em duas, né? Uma parte fica quebradinha para cima e a outra parte ali de baixo é a própria régua, que devido ao ângulo aqui da câmera, a gente vê na mesma direção, mas devido ao ângulo mais superior, como você vê na sua tela, a gente consegue ver uma imagem da régua quebrada. Então, é muito interessante observar como, aliás, um dos princípios nos quais muitos dos nossos estudos em ciências se baseia, que é a questão do referencial. O fenômeno se dá segundo os princípios, segundo as leis de física, mas também a observação, a percepção desses fenômenos depende do referencial, depende da posição do observador aqui nesse caso. Num e no outro caso, nós temos o fenômeno da refração, mesma situação da moeda no copo, mesma situação do peixe que está sendo pescado lá na questão do Enem, mesma situação de quando a gente olha para o fundo de uma piscina cheia de água, ou seja, a luz sai do objeto, lá no caso aqui a parte submersa da régua, atravessa a água. Depois, quando ele atravessa a superfície de separação, a água, que é a nossa superfície dióptrica, ela encontra essa luz um meio com índice de refração menor. Então, a velocidade aumenta e essa velocidade vai gerar aí um desvio na luz que vai chegar aos nossos olhos de forma diferente do que chegaria se não houvesse água dentro do recipiente. Então, nós temos meios diferentes índices de refração, portanto, velocidades de percurso da luz diferentes e desvio da trajetória dessa luz, produzindo essas imagens maravilhosas. Mais uma vez, eu enfatizo que a gente tem um trunfo nas mãos, os professores de física, que é essa presença marcante
da vida real na física ou da física na vida real, muito marcada no Enem, muito marcada em todas as experimentações e que a gente tem aí para usar e abusar à vontade, estimulando os estudantes e desafiando-os a se valer do conhecimento científico para entender e explicar todos esses fenômenos. Essa parte de refração desses itens acaba aqui, mas teremos uma sequência ainda bastante interessante de debate e de discussão sobre outros meios de potencial de uso do Enem, da experimentação, que podemos usar aí à vontade nas nossas aulas. Para tanto, você precisa continuar com a gente, vai ser um prazer imenso mais uma vez e espero você lá. Um grande abraço!